Após quase 7 meses de disputa, o Campeonato Brasileiro da Série A chegou ao fim. E depois de longos 50 anos, o Atlético Mineiro conquistou o título após fazer uma campanha consistente e sem maiores dificuldades. Ao longo da competição, muitos golaços dos mais variados jeitos foram marcados. E nesse vídeo reunimos o gol mais bonito de cada uma das 38 rodadas do Brasileirão. Então já sabe, né? Já vai deixando o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Vale reforçar que o vídeo reúne o gol mais bonito de cada rodada, e não os gols mais bonitos do campeonato. Então é preciso entender que muito provavelmente algum golaço possa vir a ficar de fora, porque eventualmente esse gol possa ter saído na mesma rodada que um dos escolhidos no vídeo. Levem também em conta a opinião do editor do canal, e que você tem todo o direito de discordar da escolha de determinado gol em determinada rodada, mas desde que seja com educação. Foram marcados 25 gols na rodada de estreia, com o jogo mais movimentado sendo o duelo entre Ceará e Grêmio no Castelão. Foi justamente nessa partida onde aconteceu o gol mais bonito da primeira rodada, e saiu dos pés do jovem lateral Wanderson a pintura. Ele fez linda jogada individual e após tabelar colocou a bola no fundo das redes do Ceará. Na segunda rodada foram 32 gols marcados, sendo essa a rodada mais artilheira do campeonato, com destaque para a goleada de 5-1 do Fortaleza para cima do Internacional. O golaço saiu na vitória de 3-1 do Santos para cima do Ceará na Vila Belmiro, com o meio-campo Jean Mota acertando um chutaço de fora da área sem dar qualquer chance de defesa para o goleiro. Se a segunda rodada foi a mais artilheira desse campeonato, a terceira foi totalmente o inverso, já que apenas 15 gols foram marcados, sendo essa a rodada com a pior média de gols. Tanto é que não teve nenhum golaço de encher os olhos, e o mais ou menos foi marcado na vitória de 2-1 do Cuiabá para cima do Atlético Goianiense. Foi o atacante André Luiz do Atlético quem fez o golaço. 18 foi a quantidade de gols marcados na quarta rodada, com quase todos os jogos acontecendo no mês de junho, com exceção de Atlético Paranaense e Flamengo, que acabou sendo adiado por conta de convocações. O duelo só foi ser disputado em novembro, e foi exatamente nesse jogo que saiu o golaço da rodada. Aproveitando bobeira da defesa, Gabigol deu um leve toque de primeira que encobriu o goleiro do Atlético. Foram 21 gols marcados na quinta rodada, e o golaço saiu no movimentado jogo entre Flamengo e Bragantino no Maracanã, com o placar terminando 3-2 para os paulistas. Mateuzinho cruzou da direita e numa linda bicicleta, o atacante do Flamengo, Rodrigo Muniz, fez um baita de um golaço. Esse gol tratou de colocar o Flamengo momentaneamente na frente do placar por 2-1. A sexta rodada teve uma boa média de gols, com as redes sendo balançadas 30 vezes, e o golaço saiu no empate de 2-2 entre Grêmio e Santos em Porto Alegre. Quando o jogo marcava 2-1 para o tricolor, Marinho entrou em cena e em mais um de seus mini-mísseis marcou um golaço de fora da área. Definitivamente essa não deu para o goleiro Gabriel Chapecó. A média de gols da sétima rodada novamente caiu, afinal foram marcados apenas 19 gols nos 10 jogos. O golaço saiu no movimentado duelo entre Palmeiras e Bahia no Allianz Parque, que terminou 3-2 para o Verdão. E o autor da pintura foi o meio-campo Gustavo Scarpa, que de longe, numa bela cobrança de falta, fez um dos gols do Palmeiras. 29 foi a quantidade de gols marcados na oitava rodada, com o golaço saindo na goleada de 4-1 do Atlético Mineiro para cima do Atlético Goianiense. De fora da área, o atacante argentino Martínez Zaratio encheu o pé com bastante efeito, e quase que dava para Fernando Miguel defender esse chutaço. Esse foi o segundo gol do argentino na partida. Foram marcados apenas 18 gols na nona rodada, e o mais bonito saiu no jogo entre São Paulo e Bragantino no Morumbi, com o placar terminando 2-1 para os visitantes. O atacante Arthur, que fez um belíssimo campeonato, acertou um chutaço de fora da área, sem dar qualquer chance de defesa para Thiago Volpi. Esse foi o gol da virada e da vitória do Massa Bruta. Foram 20 gols marcados na décima rodada, com o jogo mais movimentado sendo o duelo entre Fortaleza e América Mineiro no Castelão, onde o Leão goleou por 4-0. Porém, o gol mais bonito foi marcado no Beira-Rio, no jogo entre Internacional e São Paulo, e foi o meio-campo Igor Gomes o autor da pintura. Aproveitando bola mal cortada pela defesa, o jogador no lindo voleio fez o segundo gol do tricolor.
Na 11ª rodada foram marcados 24 gols, com o jogo mais movimentado sendo o clássico entre Palmeiras e Santos, que terminou 3-2 para o Verdão. Entretanto, o golaço saiu no duelo entre Flamengo e Chapecoense disputado no Maracanã, com o atacante Michael em belíssima jogada individual, onde driblou toda a defesa da Chape, marcando o gol da vitória do Flamengo. No total, foram 25 bolas na rede na 12ª rodada, com destaque para a surpreendente goleada de 5-0 do Flamengo sobre o Bahia fora de casa. O golaço, porém, não foi marcado na Bahia, e sim em São Paulo, com o craque do campeonato Hulk fazendo um golaço em cobrança de falta no jogo em que o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2-1 na Neoquímica Arena. Na 13ª rodada foram 21 gols marcados nos 10 jogos, e o mais movimentado foi disputado no Maracanã, onde o Flamengo novamente aplicou uma goleada. A vítima foi o São Paulo, que em poucos minutos sofreu um hat-trick de Bruno Henrique, e um dos gols o atacante do Flamengo acertou um chutaço de fora da área, sem dar qualquer chance de defesa para Thiago Volpi. A média de gols da 14ª rodada caiu um pouco, afinal foram apenas 17 bolas na redes colocadas e nenhum desses 17 foi aquele golaço de encher os olhos. O mais bonito foi marcado na vitória de 1-0 do Bragantino para cima do Grêmio, em jogo disputado em Bragança Paulista, com o volante Bruno Praxedes acertando um belíssimo chute de fora da área. A 15ª rodada foi mais uma que não teve nenhum golaço, nenhum mesmo, e no total foram 21 gols marcados nos 10 jogos. O digamos mais ou menos bonito foi marcado na derrota de 2-1 do Juventude para o Atlético Mineiro no Alfredo Jaconi, com o atacante Paulinho Boia dando um corte no zagueiro atleticano e chutando sem chances de defesa para o goleiro Eberson. Na 16ª rodada, as redes foram balançadas 28 vezes, e o jogo mais movimentado foi disputado no Beira-Rio, onde o Inter venceu o Fluminense por 4-2. O golaço, porém, foi marcado em Pituaçu, estádio esse que recebeu o jogo entre Bahia e Atlético Goianiense, com os visitantes saindo com a vitória por 2-1. O solitário gol do Bahia foi marcado por Gilberto, num chutaço de fora da área. 20 foi a quantidade de gols da 17ª rodada, e o duelo mais movimentado foi o empate de 2-2 entre Santos e Internacional na Vila Belmiro. O gol mais bonito saiu na surpreendente vitória de 2-0 do Cuiabá para cima do Palmeiras em pleno Allianz Parque, e o autor do golaço foi o volante William Correa, que meteu um balaço de perna esquerda sem dar qualquer chance de defesa para o goleiro Everton. A 18ª rodada teve uma baixa média de gols, com apenas 16 bolas na rede sendo colocadas. O golaço saiu no empate de 1-1 entre Bragantino e o líder Atlético Mineiro no Nabi Abichedi, com o atacante Diego Costa, que inclusive estava estreando naquela rodada, deixando o placar tudo igual. Na 19ª e última rodada do primeiro turno, foram 24 gols marcados nos 10 jogos, e o mais movimentado foi o duelo entre nordestinos protagonizados pelas equipes do Bahia e do Fortaleza. O golaço, porém, foi marcado em São Paulo, mais precisamente na Neoquímica Arena, no empate de 1-1 entre Corinthians e Juventude. O atacante Roger Guedes, que inclusive estava estreando pelo Timão, surpreendeu o goleiro do Juve numa bela cobrança de falta. Foram 22 gols marcados na 20ª rodada, a primeira do retorno, com o jogo mais movimentado sendo Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Foi nesse duelo, inclusive, que saiu o golaço da rodada, que não teve lá tantos gols bonitos, e o autor foi Wesley do Palmeiras, que demonstrou bastante habilidade para se livrar da marcação e chutar com categoria. Na rodada 21, curiosamente foram 21 a quantidade de gols marcados nos 10 jogos, e o golaço saiu no empate de 1-1 entre Bahia e Bragantino. O jogo foi disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador, e foi o atacante colombiano Hugo Rodallega o autor da pintura, com ele abrindo o placar no belíssimo voleio. Assim como na 21ª rodada, a quantidade de gols marcados na 22ª também foi 21, e o jogo mais movimentado foi entre Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada, com o placar terminando 4-2 para o Furacão. Já o golaço saiu no clássico entre Corinthians e Palmeiras disputado na Neoquímica Arena, com o atacante Roger Guedes aplicando a lei do ex e fazendo um verdadeiro golaço que garantiu os 3 pontos para o Timão. Na rodada 23, as redes foram balançadas 24 vezes, com todos os 10 jogos tendo pelo menos um gol marcado. O golaço saiu no duelo de desesperados disputado entre Grêmio e Sport na Arena do Grêmio, e o autor foi Douglas Costa, que num chutaço surpreendente de fora da área, meteu a bola lá onde a coruja dorme, sem dar qualquer chance de defesa para o goleiro.
Na 24ª rodada, o total de gols foram 27, com metade dos jogos terminando empatados. O golaço saiu no empate de 1-1 entre Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista, com o atacante Arthur deixando Léo Pereira na saudade e marcando um golaço com a bola indo lá no ângulo. Foram 26 gols marcados na 25ª rodada, com destaque para a surpreendente vitória de 4-2 do Bragantino para cima do Palmeiras em pleno Allianz Parque. Foi nesse jogo, inclusive, que saiu o golaço da rodada, e mais uma vez foi o atacante Arthur quem fez a pintura. Recebendo a bola na meia-lua da grande área, o jogador com bastante categoria fez um belíssimo gol. 20 foi a quantidade de gols da 26ª rodada, com 4 dos 10 jogos, terminando com o placar de 1-0. O golaço saiu na vitória de 3-1 do Flamengo para cima do Juventude no Maracanã, e a pintura foi de Andréas Pereira, que tratou de acabar com a seca de 3 anos sem que um jogador do Flamengo fizesse um gol de falta. A média de gols da 27ª rodada caiu um pouco, afinal as redes foram balançadas apenas 18 vezes e nenhum desses 18 gols foi bonito, nenhum mesmo. E deu até certo trabalho para escolher um para colocar nesse tópico. O gol eleito saiu no empate de 2-2 entre Ceará e Bragantino no Castelão, com o zagueiro Gabriel Lacerda aproveitando bola mal cortada da defesa para empatar o jogo no último minuto. 25 foi o número de bolas na rede que teve na rodada 28, e o golaço foi marcado em Porto Alegre, mais precisamente no Beira-Rio. No movimentado empate de 2-2 entre Internacional e Corinthians, o atacante Gabriel Lacerda acertou um chutaço de fora da área, com o goleiro Cássio do Corinthians nada podendo fazer. A rodada 29 se igualou à terceira como a de pior média de gols nesse campeonato, afinal foram apenas 15 gols marcados nos 10 jogos. Em compensação, um desses 15 foi uma verdadeira obra de arte e saiu dos pés do bom atacante Mikael do Sport na vitória de 2-0 para cima do Atlético Goianiense em jogo na Arena Pernambuco. O jogador matou no peito o cruzamento vindo da esquerda e, sem deixar a bola cair, meteu um belo voleio. A 30ª rodada também teve uma baixa média de gols, com as redes sendo balançadas apenas 18 vezes e com mais da metade dos jogos terminando com o placar de 1-0. Pela baixa média de gols, não aconteceram tantos gols bonitos, e o golaço foi marcado pelo lateral Marcinho do Atlético Paranaense na vitória de 2-0 fora de casa para cima do Bragantino. O jogador surpreendeu o goleiro numa cobrança de falta, quase que sem ângulo. A rodada 31 teve 26 gols marcados, com o jogo mais movimentado sendo Sport 2, América Mineiro 3 na Arena Pernambuco. O golaço saiu no empate de 1-1 entre Fortaleza e São Paulo no Castelão, com o meio-campo argentino Martim Benítez tratando de ganhar um importantíssimo ponto para o São Paulo em uma belíssima cobrança de falta. A 32ª rodada teve no total 32 gols marcados, e muitos foram verdadeiros golaços, mas nenhum supera o marcado por Dudu no Maracanã. A pintura saiu no jogo em que o Fluminense venceu o Palmeiras por 2-1 de virada, e o primeiro gol do jogo, marcado por Dudu, foi num chutaço de fora da área com o goleiro tricolor nada podendo fazer. Se a 32ª rodada foi farta de golaços, o mesmo não pode se dizer da 33ª, que no total teve apenas 16 gols marcados. E o curioso é que em nenhum desses jogos teve o famoso ambos marca. O mais bonito saiu no clássico entre Palmeiras e São Paulo, disputado no Allianz Parque, com o placar terminando 2-0 para o tricolor, e um dos gols foi marcado por Gabriel Sara num belíssimo chute de fora da área. 19 bolas na rede foram colocadas na 34ª rodada, com o jogo mais movimentado acontecendo na vitória de 3-1 do Grêmio para cima da Chapecoense na Arena Condá. O golaço foi marcado por Andréas Pereira do Flamengo na vitória fora de casa sobre o Internacional, com o placar terminando em 2-1. O meio-campo aproveitou a belíssima assistência de Everton Ribeiro para marcar o segundo gol do Flamengo na partida. Na 35ª rodada, as redes foram balançadas 23 vezes, e o jogo mais movimentado foi no empate entre Palmeiras e o líder Atlético Mineiro. Já o golaço saiu no duelo entre o desesperado Grêmio e o ameaçado São Paulo, que terminou com uma convincente vitória de 3-0 dos gaúchos. Nesse jogo aconteceram dois golaços, um marcado por Jonathan Robert do meio-campo, que ao meu ver teve grande contribuição de Thiago Volpi, e o outro esse que está sendo mostrado, feito por Diogo Barbosa, e na minha opinião, esse de Diogo, o segundo da partida, foi o mais bonito.
Assim como na 35ª, na 36ª rodada também foram marcados 23 gols, e o mais bonito foi marcado na Arena Pantanal. O duelo que o estádio recebeu foi entre Cuiabá e Palmeiras, e foi o Alviverde Paulista quem levou a melhor, ao vencer por 3-1. E um dos gols foi essa pintura feita pelo garoto Gabriel Veron. A 37ª rodada teve muitos golaços, mesmo com a baixa média de gols, afinal, apenas 21 bolas na rede foram colocadas. O mais bonito e que por votação do Globo Esporte foi eleito o golaço do Campeonato Brasileiro de 2021 foi marcado por Renato Augusto do Corinthians no empate de 1-1 contra o Grêmio na Neoquímica Arena. O meia num chutaço de fora da área tratou de deixar o placar em igualdade. E na 38ª e última rodada não aconteceram grandes golaços, e no total as redes foram balançadas 24 vezes nos 10 jogos. O mais bonito saiu no duelo entre o líder e já campeão Atlético Mineiro contra o rebaixado Grêmio, com o placar terminando em 4-3 para os gaúchos. E um dos gols do Galo foi esse bonito gol feito pelo lateral Dodô. Passando pela marcação de Rafinha, Dodô em lindo toque de cobertura surpreendeu o goleiro gremista. Bom galera, e aí, concordam? Discordam? Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.